E algumas pessoas me perguntam como é que eu consegui ficar tão regrada em relação à academia, a fazer exercícios físicos. Porque antes, há muitos anos atrás, eu era daquelas que pagava uma academia, porque antes tinha que passar o cartão e se você desistisse no meio do caminho, não tinha como, no meio do ano, né? Não tinha como você pedir o reembolso, né? Então, continuava pagando, debitando no cartão, não tinha como pedir reembolso. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem a recorrência, né? Então, ótimo. Mas, como foi que eu consegui ficar tão certinha? E já faz, assim, um ano. Entrei na academia com foco, na certeza do que eu queria. E já fez um ano, assim que a academia inaugurou aqui no meu bairro. Uma academia ótima, maravilhosa. E eu realmente consegui, e fez um ano, agora em setembro. E em um ano, de segunda a sexta, se eu faltei mais ou menos 20 dias, foi muitos dias. Eu acho que não chegou nem a 20 dias. Mas, então assim, o que foi que eu precisei fazer? O que foi que eu precisei fazer? Eu não gostava de malhar, não gostava de fazer exercício físico. Nada, uma pessoa extremamente sedentária. Já o meu marido, na época quando eu namorava, sempre foi atleta, né? Vamos dizer assim, sempre gostou de malhar, de jogar bola, e eu não, eu totalmente sedentária. Então, isso me trouxe ao longo dos anos alguns prejuízos físicos, né? E hoje em dia a gente sabe o poder que tem da atividade física. Mas, infelizmente, tem pessoas que não gostam de jeito nenhum. Tem pessoas que acordam de 5 da manhã para ir para academia morto de feliz? Tem. Mas tem gente que, sinceramente, eu era uma delas. Eu não via, assim, futuro. Eu não via benefícios você ir para uma academia. Só que o tempo passa e você vai vendo no seu corpo físico e na sua mente os prejuízos, né? Que fica. Então, tudo que é para minha mente melhorar, eu vou atrás. Pode ser o que for. Então, para mim, não é tanto o estético que a academia, né? A musculação, ela traz para você. Então, para mim, o que funcionou? Eu precisei estudar a fundo o que a musculação faz. Eu precisei estudar os benefícios que ela traz, a longevidade, né? Pra gente não se tornar no futuro um idoso cheio de dores. Isso é o que previne quando você já malha desde cedo. E eu não digo nem desde cedo, que nas minhas pesquisas eu vejo mulheres que aos 50 anos começaram a malhar e tem 70 e estão mais jovens do que quando tinha 50 anos. Então, imagina. Então, o que foi que eu fiz para mim funcionou? Primeiro foi isso. Eu tive que procurar, pesquisar e saber o que de benefícios para minha mente e para o meu corpo internamente ia acontecer. Quando eu entendi que eu não queria ficar uma idosa travada, precisando me levantar, precisando de alguém para me levar no banheiro, aí eu disse, não, chega, a partir de agora eu quero exercitar meus músculos. Foi fácil? Não, extremamente não. Teve 2 dias no início que eu fui chorando. Meu marido, ele não acreditava. Eu fui chorando, as lágrimas caindo, com ódio, mas eu fui. Por quê? Porque eu sabia que a minha mente estava fazendo novas sinapses neurais, né? Quem estuda neurociências vai entender que tudo que é novo, tudo que é um hábito novo, é preciso fazer repetidamente, repetidas vezes, para que a sua mente, o seu cérebro... Então, repetidas vezes, eu precisei me forçar o meu cérebro, a minha mente, para poder ir malhar, mesmo sem gostar. E nunca, em nenhuma das vezes que eu fui malhar, mesmo sem gostar, eu me arrependi. E nenhuma das vezes eu cheguei chorando arrependida de que eu fui malhar. Nunca. Eu sempre fui e voltei com o sentimento e a sensação de orgulho de mim.
orgulho, porque eu fui contra mim mesma, contra as minhas crenças, contra o que eu acredito. Como assim contra as minhas crenças? Porque quando a gente faz algo repetidas vezes, mesmo sendo ruim pra gente, então assim, eu nunca malhei, nunca me exercitei, nunca fiz exercício nenhum. Então isso era ruim pra mim, isso era um hábito ruim, era uma crença ruim, uma crença negativa, né? E eu fui contra isso diversas vezes, mas o que eu precisei fazer no início, hoje em dia não mais, eu precisei reprogramar a minha mente. Eu precisei fazer hipnose, como eu sou hipnoterapeuta, e precisei fazer isso comigo mesma, fazer uma hipnose e colocar lá afirmações. Tem um processo que é feito para que o meu subconsciente entenda que é bom para mim malhar, que é fácil, que é gostoso, que é prazeroso. Eu fiz também reprogramação mental. Então, todas as noites, por mais de 30 dias seguidos, eu coloquei fones de ouvido e fui dormir com reprogramação mental que eu mesma fiz. Então, quando eu vi, eu já estava fazendo. Quando eu vi, eu já estava indo malhar. Quando eu vi, que eu prestei atenção, uns 6 meses depois, eu já ia sem querer ir, com preguiça, porque a crença antiga, ela sempre vem. A crença antiga, ela vai acordar, é como se você colocasse ela para dormir, mas ela sempre vem. Só que é diferente quando vem e você procrastina. Quando vem a crença negativa e você dá uma desculpa. É diferente. Quando você faz uma hipnose, quando você faz uma reprogramação mental, a crença vem e a crença acorda. Aí dá vontade de procrastinar, dá vontade de desistir, dá vontade de não ir, aí só amanhã, aí só um dia, começa a colocar desculpas. Só que aí você já sabe que não é você, realmente, é a sua crença que acordou, vamos dizer assim. E mesmo assim você vai. Então você vai contra você mesmo. Então, quando eu me peguei, eu já estava fazendo isso com muita facilidade. Alguns dias sem querer ir, e mesmo assim eu ia. E quando eu chegava, eu me parabenizava, porque a gente tem costume de não focar, não para. Então, com a hipnose e com as reprogramações mentais que eu fiz, me ajudou muito, me ajudou demais a colocar isso como uma rotina. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu vou malhar. Com certeza, em um ano, já vi mudanças no meu corpo, na minha saúde e na minha mente. E quando você vê resultados reais, não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais ser uma pessoa sedentária. Então, eu espero muito ter ajudado vocês. Aqui no canal eu tenho uma reprogramação mental que eu colocava quando eu estava logo no início, nesse processo de adaptação, né? Nesse processo de incluir um novo sistema neural, novos hábitos, né? Fazer novas sinapses neurais em relação a malhar, né? A academia, fazer atividade física. Eu tenho aqui no canal e eu colocava todas as vezes que eu ia malhar, todas as tardes. Eu lá na academia eu colocava meu fone e colocava essa reprogramação mental. Então assim, quem decidir sair do sedentarismo e entender que ter músculos é bom para sua saúde física e para sua saúde mental, procura aqui no canal que tem reprogramação mental, acho que para mulheres, para malhar, alguma coisa assim. E faz o teste. E depois vem me dizer.